Pode ir, Prabhu. Vai falar, né? Hoje não fez. Om Ajnanatirmirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Narayana Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayami Udhiraya Shiro Sanatana Bhattara Gunat Srijiva Gopala Bhatta Dasara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos. Boa noite. Ressuscitou. Estamos aqui. Firme e forte. Firme e forte. Isso. Vamos lá, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 17. Está na página 715. Sattvat sanjayate jnanam rajasolo bhaivacha pramadam moho tamaso bhavato jnanam evacha. Conhecimento nasce do modo da bondade, enquanto que o modo da paixão dá origem à avareza. O descuido, a ilusão e a ignorância são produtos do modo da ignorância. Isso não tem comentário. O conhecimento nasce do modo da bondade, do modo da paixão nasce a avareza, desejo de conquistar as coisas, ganhar coisas materiais e tal. Descuido, não estou nem aí para nada, não tomo banho, preguiçoso, essas coisas. Descuido, ilusão e ignorância, produto do modo tamasika, modo da ignorância. Verso 18. Urdhvam gachanti sattvastha madhye tistanti rajasa jaganya gunavrittistha adho gachanti tamasa. Aqueles que estão situados no modo da bondade ascendem aos planetas celestiais, ou seja, depois da morte, se alguém morre situado no modo da bondade, ascende aos planetas celestiais. Aqueles que estão no modo da paixão permanecem no planeta
Mas tem um nós aqui. No planeta Terra, como seres humanos, e aqueles que estão no modo da ignorância, estando absortos na preguiça, loucura, etc., descendem aos planetas inferiores, ou seja, infernais. Bhavanuvada. Bhavanuvada. De acordo com esta graduação, aqueles que se encontram no modo da bondade ascendem até Satyaloka, e aqueles no modo da paixão permanecem em Manusya Loka, o planeta intermediário Terra. A palavra Planeta intermediário Terra. Terra. A palavra Jagani significa abominável, e suas tendências são a grosseira ignorância, preguiça, etc. Aqueles que estão assim situados vão ao inferno. Então, se a gente morre no modo da bondade, fazendo atividades de acordo com as escrituras, tendo uma vida piedosa, não fazendo mal para ninguém, não matando animal, não perturbando ninguém, pacífico, com algum conhecimento. Alguém morre assim, vai até os planetas superiores, ou celestiais, ou dos sábios, dependendo do nível, né? E se alguém morre da paixão, aí provavelmente passa pelo purgatório e depois volta para a Terra. E se alguém morre no modo da ignorância, violento, rancoroso, sentimento ruim com os outros, mata animal, rouba, mente, prejudica outros, essas coisas. Ou é preguiçoso, não quer fazer nada. Aí vai para inferno. Esse destino, ó, da bondade, paixão e ignorância. Dúvida aí? Ou tá claro? Tá claro, Bruno? Tá claro? Beleza. Se tá claro, tá bom, né? Se tiver escuro é problema. Verso 19. Agora vai falar o outro tipo. Transcende. Verso 19. Nanyang gunebhya kartaram jadadrastanu pasyate gunebhyascha parambeti madbhavam sodhigachati. Quando a entidade viva não vê nenhum outro agente da ação além dos três modos da natureza material, e quando compreende que a alma é transcendental a estes modos, ela alcança a devoção pura a mim completamente. Continua lendo? Bhavanuvada. Após descrever o mundo material constituído dos três modos da natureza material, Shri Bhagavan explica neste começando com Nanyan, e também no próximo, que a liberação é completamente distinta daqueles três modos. Quando a entidade viva não vê nenhum outro agente da ação além dos três modos da natureza, os quais se transformaram para se tornarem o atuante, o efeito e os objetos do desfrute sensorial, ela realmente vê as coisas como elas são. Ela também compreende, vivencia, que a alma é superior aos modos da natureza e diferente deles. A alma alcança amor por mim, Mad Brahman. Isso é, conecta comigo. Em outras palavras, ele me alcança através da devoção, Bhakti. Mas,
mesmo depois que ela adquire este conhecimento, ela apenas me alcança através da prática de Bhakti. Isso ficará claro no significado do 26º verso deste capítulo. Prakrashika Vritti. Você vê, aqueles lá é dentro dos modos materiais. Se alguém morre de um de outro, vai para aqueles. Agora aqui é aquele que transcende os três modos. Através da prática de Bhakti, transcende os modos e aí conecta com Deus que está fora desse universo material. E é o objetivo de toda alma, é sair desse universo material, porque bondade vai para cima, depois volta. Ou seja, pode ir para planetas celestiais, mas depois ela tem que voltar para a Terra. Então, através de saber que a alma é transcendental e desenvolver amor, devoção por Deus, a gente pode começar a conectar com Deus e, quando tiver perfeito nisso, sair disso tudo. Aí transcende os três modos. A gente pode viver com Deus. Então, por isso que a prática da devoção é importante. Como vai acordar isso? Escutando as escrituras, seja ela qual for, abraâmica ou Gita, de acordo com a linha de cada um, recitando o nome, cantando, glorificando Deus, associando com quem está buscando o mesmo objetivo. Tudo isso vai purificando a nossa mente, acordando devoção. E assim isso vai acordando dentro. O coração vai ficando mais suave, doce, pacífico e indo nessa direção até realmente vivenciar isso, transcender e morar. Mas se a gente começar nessa via, já é um grande passo nessa direção. Então, melhor é tentar isso, né? O máximo, quanto é tempo. Kashika Brito. Todas as entidades vivas, nas diferentes espécies de vida, desde os rios, montanhas e formigas, até as trepadeiras, árvores e seres humanos, estão trabalhando irremediavelmente atadas pelo modo dos materiais. Na realidade, nas suas atividades, não há nenhum outro agente ativo a não ser estes modos materiais. Parameshvara se encontra além da natureza material e de suas qualidades, mesmo sendo o controlador original. Quem conhece esta verdade cruzam a Prakriti e os modos para alcançar o destino supremo. Mas isso não pode ser compreendido através de sua própria inteligência e discernimento. Portanto, a associação das exaltadas personalidades liberadas que são bem versadas no conhecimento transcendental é extremamente necessária. Não importa quão degradada seja a entidade viva, na associação dos grandes sadhus santos, ela transcende rápida e facilmente estes três modos da natureza. Tá vendo? Não importa quão degradado a gente seja. Não importa. O que importa é buscar a boa companhia. Você vê, Jesus Cristo falou quando encontrou o homem na rua. Perguntaram quem que ele era. Aí, o que ele falou? Me diga com quem andas, só me diga a sua companhia, com quem que você anda, quem que é seus amigos. Da onde você veio, com quem que você anda. Que o pessoal, Jesus e o pessoal que estava com ele conhecia o pessoal da região. Então perguntou, quem que é seu amigo na região aí? Só me diga isso que eu vou te falar quem você é. Então, isso nos Vedas é explicado, se botar uma madeira, um pedaço de madeira aqui, um fogo aqui, e ficar um tempo, o que vai acontecer? Fogo aqui do lado da madeira, o que vai acontecer com a madeira? Depois de um tempo. Fala aí para nós. Vocês estão acostumados a fazer lenha no acampamento aí, fogo, fogueira. A madeira vai começar a pegar fogo, né?
Vai ficar com a qualidade do fogo, né? Sim. Vai ficar quente e vai pegar a qualidade do fogo. Mesma coisa é a gente, ser humano. A gente pega as qualidades de acordo com a nossa companhia. Por isso é que falou aqui, ó. Não importa qual degradado, a pessoa, de acordo com a associação dela, se ela associa com sadhus santos, ou pelo menos com quem está praticando, ó, ela começa a transcender os três modos da natureza. Vai depender da nossa companhia, isso é importante. Esse é o objetivo de qualquer grupo que a gente faz aí, para que desenvolva a amizade entre aqueles que têm o mesmo objetivo. Você vê, quem está bebendo álcool, eles desenvolvem amizade, eles combinam para sair. Ah, vamos beber hoje em tal bar. A mesma coisa a gente que quer chegar perto de Deus, a gente deve fazer a mesma coisa. Amizade com quem está nesse mesmo objetivo. Do contrário, a gente não pode chegar lá. A gente vai pegar de acordo com quem que a gente está do lado. Isso é bastante importante, são os satsanga. Sadhu Sangha, Sarva Sastakoi, Lava Mata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Roy. É outro verso que fala que essa companhia, boa companhia é o principal na prática de Bhakti no começo e no final continua sendo o principal. Bhakti Janma Tenro, Roya Sadhu Sangha. Bhakti Punya Mukhanga. No começo da parte de Bhakti, o principal é a associação, no final também é a associação. Não importa o quanto a gente já fez de pecado, se a gente mantém boa associação, é possível progredir nesse caminho. E aí o que acontece, ó? A pessoa conhece a verdade, cruza os modos da natureza material e vai em direção a alcançar o destino supremo. Mas isso não pode ser compreendido sozinho. Como que é compreendido? Através de escutar de superiores, associar com eles, fazer amizade com quem está nesse mesmo caminho e principalmente escutar de superiores as escrituras. Através disso a gente consegue progredir. O contrário é impossível, sozinho é impossível. Então, isso é bem importante. Pergunta aí. Falou aqui, quando compreende que a alma é transcendental, quando a gente compreende que a alma transcende os sentidos, mente, intelecto, os sentidos materiais, ela alcança a devoção. A gente compreende que a alma é eterna e ela transcende os nossos sentidos sutis e externos. A gente não dá muito valor para as coisas externas, fica focado no nosso interior, no desenvolvimento interior, interiorização das coisas, reflexão, fazer oração sozinho, refletir o que está se passando no interior, orar para Deus, para a gente compreender a realidade das coisas, não ficar iludido com o que se passa dentro. Às vezes a gente pode pensar que uma coisa traz felicidade, na verdade aquela coisa é ruim. Outra coisa aparentemente é triste, na verdade ela traz coisa boa. Quer dizer, muito sentimento de lamentação purifica a nossa alma. Quem vê de fora acha que está triste ou lamentando, mas aquele é o sentimento que mais purifica. Através da dor, muita coisa purifica. Alguém pode ver, eu estou muito feliz, aquele felicidade só atrapalha, felicidade mundana, de acordo com a satisfação dos próprios sentidos. Então, para entender isso também é necessário misericórdia de cima. Por isso que muita gente confunde sentimentos espirituais também.
Quando está cantando feliz, aquilo é espiritual. Quando está num humor mais interiorizado ou até aparentemente triste, então aquilo é ruim. Pensa assim, na verdade, é justo o oposto. A maioria não tem ideia do que se passa dentro de alguém que está realmente praticando vida espiritual e costuma confundir as coisas. Para isso, a gente deve ter bom discernimento, bom entendimento e bom discernimento também, para ver o que é realmente positivo para a vida espiritual. E muitas vezes confunde. Muitas vezes confunde. E além de tudo, sinceridade também no processo, né? Só deve ter a cabeça fixa o que ela quer, né? O que ela deseja realmente na vida, no mais profundo ser dela. Esse é o objetivo de servir e amar a Deus. Se ela tiver isso no mais profundo do ser, qualquer outra coisa externa da mente ou imperfeição não vai atrapalhar ela. Ela vai conseguir passar nos obstáculos. Mas se ela tiver qualquer outra coisa, aí muito difícil. Aí vai ter duplicidade, aí muito complicado. Mas se tiver essa honestidade com ela mesma, com os outros, aí fica fácil o caminho. Depende disso também. Dúvida, não? Não, Prabhu. 20. Gunamitam atichatrim dehi deha samudbhavam janma mrityu jaradukhair vimukto mritamasnute. Após transcender essas três qualidades atadoras, significa aprisionadoras, que são a causa do corpo material, a entidade viva corporificada se libera do cativeiro do nascimento, morte, velhice e outras misérias. Assim ela alcança a liberação. Carol, vai ler? Bhavanuvada. Ela então se livra dos modos da natureza após alcançar o estado onde ela vê a natureza material como a única atuante. Portanto, Shri Bhagavan fala este verso começando com a palavra Gunam. Prakashika Vritti. Uma pessoa que alcançou a natureza de Brahma não é afetada pelas misérias do nascimento, morte, velhice e doença. Mesmo aqueles que alcançaram a perfeição do Jnana por executar a devoção misturada com Jnana, abandonam tal Jnana para obter a devoção transcendental aos pés de lótus de Bhagavan. Ocupados constantemente na bem-aventurança deste serviço, eles finalmente saboreiam o néctar de Prema. Em contraste a isso, os Nirvishesha Gyanis, que se dedicam simplesmente ao cultivo de Jnana com o objetivo de alcançar o aspecto impessoal do Supremo, não alcançam nada. No Srimad Bhagavatam 10, 14 e 4 é dito: apenas os devotos puros, Suddha Bhaktas, de Shri Bhagavan transcendem os modos da natureza material, mais ninguém. Só os Bhaktas, aqueles que praticam devoção pura, que realmente transcende todas essas misérias e alcança os pés de lótus e Krishna. Apenas os devotos transcendem os modos da natureza material, mais ninguém. E aqueles que tentam alcançar o aspecto impessoal, além de ser muito difícil de alcançar, tem chance depois deles caírem de novo, mas os devotos não.
Por isso que é importante a gente começar a vida devocional nessa vida. Mesmo que não completa agora, completa na próxima. Se a gente é honesto nisso, na próxima vida é posto numa situação que a gente pode completar o processo. Então, para isso, não deve ter desejo de liberação impessoal. Isso é importante. Nem deve ter desejo de ver Deus face a face. Tem coisa melhor que isso? Quem que vai trocar Deus face a face por uma luz? Um nada, onde não tem relação amorosa nenhuma. Só um tolo vai fazer isso. Quem vai trocar, abraçar a Deus, amar a Deus face a face, poder receber aquele amor puro face a face com Ele? Essa é a única real liberação digna de adoração. Esse é o processo de Bhakti. Além de ser mais rápido o caminho, muito mais poderoso. E a atração da forma é muito mais forte. Bela, a forma de Krishna é bela, Deus é belo, é atrativo. É muito mais fácil para a gente. Pergunta nisso. Vinte e um. Arjuna Uvacha. Airlinga stringunam etam atito bhavati prabho. Kim achara katham chaitam stringunam attivartate. Lalita. Arjuna perguntou: Ó Senhor, quais são os sintomas de uma pessoa que transcendeu estas três forças atadoras? Como ela se comporta? Como ela transcende os modos? Está perguntando como ela se comporta, como ela transcende os modos. A Arjuna está perguntando os sintomas de alguém que transcendeu essas três forças atadoras. Qual que é essas três forças? Os três modos? Isso. Três Paixão, modos. Qual? paixão, ignorância e bondade. Isso. Essas são as três forças atadoras, os três modos da natureza. Esse é 22 a 25. Se Krishna vai responder. Se Bhagavan Uvacha. Prakashancha pravritincha mohameva chapandava na dvesti sam pravritani na nivritani kankhati udasino vadasino gunaijo na vichalyate gunavahtanta iti evam jovatisthati nengate samadunka sukha swastha samalostasmakanchana tulya priya priyodhirastulya nindatma samstuti manapa manayostulya stulyo mitraripakhayo sarvarambha parityagi gunatita sauchate. Pode ir outro ali. Shri Bhagavan disse: Ó filho de Pando, uma pessoa que é transcendental aos três modos da natureza material não odeia a iluminação, atividades ou ilusão quando estas se fazem presentes, nem fica ansioso quando elas se esgotam. Portanto, ela permanece indiferente e equânime diante das ações dos três modos materiais, como a felicidade e a aflição, pois sabe que apenas os modos estão ativos. Você vê, não é que a gente vai forçar uma coisa, tipo, a gente deve ser renunciado. Então, quando a felicidade vem, a gente vai forçar, não. A gente vai simplesmente ficar equânime, ou seja, tolerar o que vier.
Então é bem diferente. Se vier felicidade, tudo bem. Se vier miséria, tudo bem. Permanecer equilibrado nessa situação, isso está falando aqui. Não significa que vai lutar contra aquilo. A gente fica lutando contra se vem alguma coisa. Aí dá distúrbio mental. Aí dá vários problemas. A gente vê muita jovem que entra consciente de Krishna que faz isso. Deve ficar, se vier felicidade, aceita, mas sem ficar eufórico. Ou seja, vai ficar equilibrado. Se vier miséria, tentar aceitar. Se vier felicidade, tentar aceitar e continuar na prática de Bhakti, equilibrado nisso. Estou falando aqui. Que a transcendental não odeia, ela não odeia nada, atividades ou ilusão, quando elas se fazem presentes, nem fica ansioso quando elas se esgotam. Se vier alguma coisa desfavorável ou ilusória, ela não vai ficar odiando aquilo. Por isso tem gente que, homem, odeia mulher, por exemplo. Ah, eu quero ser um renunciante. Quando vem mulher, eu xingo ela, tchau. Tem gente que é assim. Ou também mulher, hoje em dia também tem isso. E fica aversa àquilo. Isso não é renúncia, isso é ignorância. Então, real renúncia é a pessoa lidar com essas situações de maneira equilibrada, sem se deixar pegar. Porque a aversão também é sintoma de apego. Se a gente tenta conseguir alguma coisa, hoje eu estou ansioso, hoje eu vou fazer uma entrevista para tal emprego, eu vou ganhar tanto. Aí eu chego lá, a pessoa da entrevista já começa me tratando mal. Aí eu já fico nervoso, as respostas já não são tão boas, no final ela chega para mim, você é muito ruim, não vai ser escolhido não, tchau. Aí eu fico nervoso, irado. Primeiro eu gerei esperança de apego àquilo, não consegui o resultado. Depois vou criar aversão para aquilo, que não deu certo. Ou seja, a aversão é sinal de apego. Porque eu queria uma coisa, não consegui, vem a aversão. Da aversão vem perturbação. Então a aversão também é sintoma de apego. Então ela também é negativa. E tem muita gente que confunde isso, aversão com renúncia, não é isso. Renúncia é a pessoa manter equilibrada todas as situações. Ela não é aversa a nada. Ela não é aversa à família, a ninguém. Ela só é desapegada, diferente. Na verdade, vai ter mais amor pelas pessoas, até pela família, do que as outras que aparentemente tem. Quem está, igual falou aqui. Só que a afeição é demonstrada de maneira desapegada, mas a afeição mais profunda. O outro é demonstrado de maneira mais grosseira, de maneira apegada, visando controle, é diferente. Então, esse outro tipo de afeição é bem mais profundo e mais puro. Então, não é aversão, isso é importante, falou aqui. Pois sabe que apenas os modos estão ativos. Vamos lá. Ela permanece imperturbável e imparcial. Está sempre situada em sua swarupa e considera que poeira, pedra e ouro são iguais. Ela é equilibrada nas situações agradáveis e desagradáveis. É inteligente e equânime na crítica e no elogio, e na honra e na desonra. Ela trata amigos e inimigos de forma equânime e renuncia a todas as atividades, a não ser as que são necessárias para a manutenção do corpo. Bhavanupad. No segundo capítulo, Arjuna recebeu uma resposta para esta pergunta. Quais são os sintomas de alguém que é Chitta Pragyana? Pragyana, né? Não, isso mesmo, Chitta Pragya. Contudo, agora ele questiona mais profundamente, pois anseia obter um conhecimento mais específico sobre este tema. 1. Quais são os sintomas daqueles que transcenderam os modos materiais? 2. Qual é a sua conduta? 3. Como alguém pode transcender estes 3 modos e assim alcançar o estado de transcendência? No segundo capítulo, quando Arjuna perguntou como ele transcendem os gunas, mas aqui ele está perguntando especificamente isso.
Shakashika Vritti. Neste verso, Arjuna questionou Shri Bhagavan sobre os sintomas de uma pessoa que está situada além dos três mundos da natureza. Qual é sua conduta e qual prática espiritual que o capacita para alcançar este estágio? É muito importante que todo ser humano faça práticas como estas, que são essenciais para aqueles que são genuinamente entusiastas para seguir os ensinamentos do Gita. As respostas para estas perguntas nos dão instruções sobre como transcender os modos da ignorância, paixão, bondade e então alcançar o estágio de Nirguna. Posteriormente, pelo cultivo de Bhakti a Shri Bhagavan, a pessoa pode alcançar o objetivo mais elevado na forma de prema a ele. Arjuna está perguntando de novo, mas de forma detalhada agora, quais são os sintomas de alguém e transcendeu os modos. Você vê que é muito difícil, ó. Falou aqui, ó. Trata amigos e inimigos de forma equânime. É muito difícil isso. Você vê, quando Jesus Cristo e Haridas Thakur estavam sendo espancados, Jesus Cristo indo para o Calvário, Haridas Thakur nos mercados da Bengala, espancado até a morte, eles oravam para aqueles que estavam espancando ele. Os dois estavam orando. Então, para a gente é muito difícil fazer, quase impossível. Para a gente, ao mortal que não transcendeu, fazer isso. Muito difícil. Mas para eles consideravam todos isso como sendo iguais, igual falou aqui, amigos e inimigos de forma equânime. Se a gente fizer isso, imitar é prejudicial para a gente. Ah, eu considero, estou praticando Bhakti, não transcendi, então vou considerar que amigo e inimigo, o cara que está fazendo coisa errada, também é meu amigo, então eu vou andar com ele. Aí vai acontecer a satsanga, má associação, não dá para praticar. A gente não pode imitar isso aqui. É importante. Isso é só para quem transcendeu. Algumas coisas a gente pode até fazer até certo nível, mas outras bastante perigosas, igual isso aqui. Então, para aquelas almas, eles têm essa visão. Então, para eles, igual Shiva. Shiva tomou o oceano de veneno, não afetou nada ele. Se a gente tomar um copinho de veneno, a gente morre. Então, tem coisas que é só eles podem fazer, não deve imitar isso. Outras coisas a gente pode tentar, ó, situação agradável, desagradável, deve se manter equilibrado. Crítica e elogio, honra e desonra, deve tentar manter equilibrado. Essas coisas a gente pode tentar, de acordo com o nosso nível espiritual, a gente vai manter equilibrado. Se alguém criticar a gente, pode manter equilibrado. Se elogiar também não vai fazer diferença, quem vai dar o resultado é Deus, não é os outros. Então pode manter equilibrado do mesmo jeito. Então, tem certas coisas que através da prática do nível a gente pode verdadeiramente experimentar na alma e agir dessa forma. Aí tem outras que não. Então, esses são os sintomas totais, essas almas transcendentais, eles têm isso tudo aqui no mais alto nível. São almas que transcenderam todos os três modos. São grandes almas transcendentais, grandes bhaktas, que é os nossos acharyas, Vaishnava acharyas, das outras sampradayas também. Estão nesse nível aqui. A gente, através da prática, a gente deve tentar obter essas qualidades, né? Se a gente é honesto nisso, essas qualidades vão vindo para a gente gradualmente. Aí, tolerância vem, real renúncia vem, bem disposto para toda entidade viva vem, educação para todos, ser educado com todos, afetuoso com todos, rendição a Deus, tudo vem através da prática. Se a pessoa praticar da maneira certa, é só ver o coração dela como vai ficando. Vai ficando mais pacífico, mais tolerante, mais afetuoso com os outros, mais compassivo. Se ela sentir isso dentro dela, ela está no caminho certo. Se ela sentir qualquer coisa diferente disso, e a mente está ficando mais agitada, está ficando mais agressiva, está ficando mais luxurioso,
está ficando mais rancoroso, aí está no caminho errado, alguma coisa deve ser mudada. Isso a gente pode pôr na mão na balança, mão no coração e ver. Nosso coração está ficando mais suave, doce ou mais duro. Se estiver ficando mais suave, pelo menos está no caminho certo. Essa que é a prática. E está ficando mais. Se não purificou, se continua do mesmo jeito, então alguma coisa está errada aí. Deve ver o que está errado, perguntar, se não conseguir detectar, perguntar a alguém o que está errado, como que eu posso progredir. Através do bom entendimento da prática, progredir nisso. Dúvida aí? Não. Alguém pergunta? Não, Prabhu. Alguém? 26. Leia tá com o livro aí? 23, né? Não, vai ler o 26. Tá com ele aí? 26. Pa- É, pa- 22 pula. Tá certo. Estou assim, vou ler. Vou ler aqui o Sunset, página 119, 719. Mancha jo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahma bhuyaya kalpate. Pode ler, velho. Aquele que me oferece serviço com devoção exclusiva a mim, na minha forma como Shimasundara, pode transcender essas três atadoras influências da natureza material e se tornar qualificada para experimentar Brahma, minha natureza espiritual. Bhavanuvada. Como as pessoas mencionadas acima podem situar-se além desses três métodos materiais para Modos responder materiais. modos materiais? Para responder essa terceira pergunta, Shri Bhagavan diz: apenas meu devoto que me oferece serviço em minha forma de Chama Sundara. com Bhakti Yoga, unidirecionada e fixa, pode cruzar sobre estes modos e se qualificar para experienciar minha natureza Svarupa. Svarupa. Apenas estes devotos que se abrigaram em Bhagavan ficam livres dos modos materiais. Isto é evidenciado no Chamado Bhagavatam 10, 88, 5. aqueles que tomam abrigo exclusivo em mim são Nirguna, a palavra Alguém sabe explicar isso? Aqueles que tomam abrigo exclusivo em mim. O que significa isso? Falou aqui várias vezes. Qual a mentalidade disso? De tomar abrigo exclusivo em Deus. Exclusivo é que ele não tem nenhum outro modo, né, para o de karma. Não, Ele não. Qual a mentalidade? de O que devoção, significa de isso? serviço. Também, mas tem uma mentalidade. Como que ela chega nesse ponto e qual a mentalidade que ela se rende? Tem muito nos Kirtans de Bhaktivinoda Thakur canta. Sharanagati. O que significa isso? Tomar abrigo exclusivo em mim. É chegar até os pés de lótus de um mestre espiritual. Também, mas como que vai fazer isso? Qual a mentalidade? Com a mentalidade de servo, Esse tomar abrigo significa o quê? Tomar abrigo significa o quê? Qual é o se sentimento render, mental? Hã? se render,
O que significa se render? É, é entender que Krishna é absoluto, a suprema personalidade de Deus, se render a Ele. Não. Mesma coisa. Se render. Falando o que significa se render. Prestar serviço, com devoção. Também, mas isso pode ser feito de qualquer estágio, até sem render pode ser feito. Alguém pode ser rico, comprar uma coisa cara para Krishna e oferecer uma coisa no altar com devoção. Isso é render? Não. Isso não Se é render tomar com abrigo exclusivo em Krishna, não. Hã? usar todos os sentidos. É um aspecto, mas tem uma mentalidade aí. Carol ia falar? Uma mentalidade de humildade, que ela não pode, tipo, a gente não pode nada sem a ajuda de Krishna, sem ter esse sentimento de que eu tava com a palavra, que eu dependo dele. Chegou perto. Você vê, tomar abrigo exclusivo em Bhaktivinoda Thakur canta nos Kirtans, por isso que é importante os Kirtans. Bhaktivinoda Thakur, que é o que canta nas Gaudiya Mata, dá ênfase para esses Kirtans. Bhaktivinoda Thakur Sharanagati significa rendição completa a Deus. Esse é tão importante, Bhakti-Siddhar Maharaj escreveu um livro mais importante dele, é só sobre isso. Chama Divamrita Prapana Divanamrita. Tipo, isso é só verso de várias escrituras sobre rendição completa, de várias escrituras, vários devotos, só orações de rendição. É extremamente importante. A gente vê isso muito também no livro de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, essas orações de rendição. Significa quando a pessoa se vê numa condição que ela não consegue, ela não tem mais nenhum refúgio além de Deus. Ela percebe que neste mundo material, ela não pode extrair de felicidade nenhuma. E que nesse mundo material, inclusive o próprio corpo material, termina só em miséria. Ela realiza isso. Ela não só sabe, mas ela experimenta isso. Quando a gente experimenta isso, que o mundo material é cheio de miséria, que ninguém pode ser feliz a não ser se deleitar na conexão da alma, que é eterna e naturalmente cheia de felicidade, na conexão com Deus, a não ser que se realiza ou tem experiência disso, muitas vezes através de bastante sofrimento, se a pessoa não, até quando ela não realiza, ela não vai se render, igual falou aqui, completamente em Deus. Ela vai tentar, se na mente dela tem uma possibilidade de ser feliz nesse mundo, ela não vai se render a Deus completamente, igual falou aqui. Ela só vai se render quando ela chegar numa situação onde ela já não vê mais saída no mundo material. E São João da Cruz fala que o livro, as poesias mais belas que ele escreveu, ele mesmo fala, foi no tempo que ele ficou 9 meses preso, dentro de um quarto escuro, que eles davam para ele um pedacinho de pão, um pouquinho de água por baixo da porta, porque ele estava contra as coisas erradas que fazia no mosteiro. E aí, aqueles que queriam desfrutar do mosteiro, coisas materiais, prenderam aquele que queria realmente praticar nesse quarto escuro. Então, naquela condição, ele viu que ele ficou mais rendido completamente. Quando a gente se encontra nessa condição, não precisa ser preso exatamente igual a ele, mas numa situação que a gente não vê mais nenhum termo de felicidade no mundo material e realiza que aqui só tem miséria, a gente tende se for se aquela alma tiver propensão para devoção, ela vai se render completamente aos pés de loja de Cristo. Ela vai ver que não tem nenhuma outra saída a não ser Deus. Naquele momento. Você vê, no momento de mais tristeza, a alma piedosa é a hora que ela mais se rende. Por isso que a rainha Kunti, mãe dos Pandas, o que ela orava para Krishna? Que Krishna mandasse mais problema para ela.
Quanto mais problema, mais ela ia lembrar de Krishna, através do problema. Se Krishna não enviasse problema, a mente dela podia ser que ia se afastar de Krishna. Ela podia conseguir coisa boa no mundo e ficar longe. A mente ia parar de pensar em Krishna. Mas se Krishna mandasse problemas seguidos para ela, ela ia sempre lembrar de Krishna, rendida a Krishna. Então, essa é a situação. Quando a gente vê que esse mundo material é só miséria, ninguém pode ser feliz através de coisas externas, e que o corpo material é temporário e vai sofrer miséria e depois morte, a gente realmente compreende, não só a teórico, mas experiencia através de muitas vezes de dor, ou de ver outros sofrendo, então a gente tende a se render aos pés de lojas de Deus e orar por misericórdia dele, chorando aos pés de lojas dele. Nesse momento a gente pode se render a ele. Do contrário, não, é impossível. Se a gente mantém qualquer esperança de ser feliz nesse mundo, com coisas temporárias que rapidinho vai acabar. O próprio nosso corpo também vai acabar. Então é impossível se render a Cristo. Impossível. Então, muitas vezes isso vem através de várias situações. Por isso que é falado que miséria, na verdade, significa misericórdia. Até parece. Miséria, misericórdia. Parece as duas palavras. Quanto mais miséria vem, se a gente é inclinado para Deus, mais a gente vai se render a Ele. O Gurudev falava que no templo, onde ele vivia, a maioria das pessoas que iam morar no templo é pessoas que sofreram misérias em casa. Ou o marido ou a esposa morreram, ou os filhos morreram, ficaram sozinhos, e se refugiaram em Deus no templo. Seja no templo, seja em casa, onde que for, se refugiaram em Deus. E não sobrou nada. Então, isso significa, essa mentalidade significa, se alguém realiza isso, ele vai tomar refúgio completo em Deus. Fazendo isso, como que Deus mais misericordioso não vai dar misericórdia? Ele vai ver que aquela alma está sem nenhuma outra esperança externa e ele vai dar misericórdia para ele. Naquele momento, o caminho da devoção, a porta se abre. Isso chama Sharanagati, caminho da rendição. Não é Bhakti, mas é a porta de entrada para Bhakti. Sem isso, ninguém entra em Bhakti. Se alguém faz isso, ele começa a trilhar o caminho de Bhakti Yoga, devoção a Deus. Então, esse tomar refúgio exclusivo significa isso. Ficar totalmente dependente dele. Agora eu sou seu. Faça de mim o que você desejar. Se quiser mandar coisa boa, manda. Se quiser mandar miséria, manda. O dono é você, eu vou continuar te servindo da mesma maneira. Então, isso é rendição, isso é o que a gente deve tentar desenvolver. Tentar entender e desenvolver, orar, para que esse sentimento venha no nosso coração, e a partir disso a gente começa a entender o que é devoção e amor por Deus. É isso que vai, na verdade, vai deixar a nossa alma pacífica e contente e segura de que está no caminho certo. Aí nem se a morte vier, vai atrapalhar essa consciência de dever cumprido. Mesmo se a morte vier, a gente vai ver que fez o dever cumprido. Quando vier, a gente pode abraçar ela, sem problema, sabendo que fez o que devia ter feito. A vida humana foi exitosa por ter se rendido e adorado a Deus, que é o objetivo da vida. Na verdade, essa é a fortuna da vida humana. Sem isso, o que vale a vida humana? Nada. O resto os animais também fazem. Acasalar, comer, dormir, defender, mais fácil que ser humano. Mais fácil ainda que ser humano. Esse é o objetivo da nossa vida humana. Isso vale a pena refletir. Vamos lá. Srimad Bhagavata 10.88.5 também diz. Peraí. Aí vem uma... Certamente. Certamente, Sri Hari é diretamente a pessoa suprema.
que está além dos modos da natureza material. Ele é o testemunho de todos. Aqueles que lhe adoram também transcendem os modos da natureza. Aqui, a palavra Brahma Buyaya Buyaya significa se tornar qualificado para vivenciar a realidade espiritual. Brahma Tattva. Brahma não pode ser vivenciado, experimentado, através de qualquer outra prática a não ser Bhakti. Tal experiência requer uma eterna distinção entre a pessoa que vivencia e aquilo que deve ser vivenciado. Para Brahma. Você vê, ó, Bhakti não pode ser vivenciado através de qualquer outra para não ser Bhakti. E Bhakti é praticado através de quê? Oração vocal e escutar as escrituras. Basicamente é assim. Todas as religiões fazem isso. Ora, tem o terço, ou canta, kirtana, com instrumento. Então, Bhakti é performado através disso. E existe duas coisas, a pessoa e Deus. Só pode ser vivenciado duas coisas. Relação amorosa da alma tem que ter a super-alma, ou Deus. Essas duas coisas conectam e criam essa relação amorosa. Isso é desenvolvido através de Bhakti, que é performado através de quê? De recitar, igual está recitando o Kirtan, todo mundo aqui está lendo. Isso é Kirtan. Recitar as escrituras chama Kirtan. Recitar as glórias de Deus, as instruções de Deus, é a melhor prática, Kirtan. Escutar, Shravana, é as melhores práticas. Escutar, associar e recitar. Através disso, isso é Bhakti Yoga. Através disso, isso vai acordando devoção por Deus. Então, é a melhor atividade que a gente pode fazer, é isso que a gente está fazendo agora. Não acha que é pouca coisa, que é a menor atividade, que outras coisas são importantes. Essa é a atividade mais importante da vida humana, que é isso que vai acordar a devoção por Deus dentro do nosso coração, é exatamente isso. E aí tal experiência requer distinção, ou seja, a alma é diferente de Deus. Duas coisas podem se conectar com relação amorosa. Se for só uma coisa, não tem relação ali. Então deve haver essa distinção entre a alma e Deus. Bom, em outras palavras, A existência das entidades vivas é sempre separada da existência de Bhagavan. Os monistas não aceitam que a entidade viva exista separadamente de Brahman após a liberação. Então, não é possível que eles o experimentem. quer De ver, fato, os monistas ou impersonalistas, eles não aceitam essa diferença entre a entidade, ou seja, eles não podem deliciar ou saborear a relação entre a alma com Deus. Eles não aceitam que existe duas coisas. Eles acham que existe só uma. Então, como que eles vão experienciar a Ananda Maya, que fala no Vedanta Sutra? Fala, Ananda Maya, Bhagavan é cheio de felicidade e conecta com as almas com relação mútua de amor. Eles não aceitam esse sutra de Vyasadeva. E aí, sem explicação para dar, Shankaracharya falou o quê? Que Vyasadeva estava errado nessa palavra. Ele não achou explicação para esse Anandamaya Vyasat, esse sutra. Porque Anandamaya Vyasat significa que Deus tem uma potência amorosa e cheia de deleite. Ele ia ter que aceitar que Deus tem potência, que é cheio de amor, compaixão e que é diferente da diva. Então, Shankaracharya, sem explicação, falou que nessa palavra Vyasadeva estava errado. Aí essa é a opinião dos monistas. Ele não pode experienciar essa devoção que o Bhakta tem. Aí essa é a diferença. Depois a gente continua. Alguém tiver alguma coisa aí? Antes de cantar. Dúvida alguma? Pergunta? Ninguém?
Não, Prabhu, obrigada. Essa dependência, né, de Deus é uma coisa que a gente precisa refletir e pedir mesmo, né? Que a gente acaba sendo levado pelos três modos e esquece. Necessário, profunda reflexão. É bom refletir o que a gente leu toda vez. Não entrar no ouvido e sair no outro, mas refletir depois do que leu, o que escutou. Aí essas coisas vão entrando. Esse humor de rendição vai crescendo dentro, dentro da gente através disso, associar, escutar, recitar. Se a gente é honesto no objetivo, isso vai crescendo, com certeza. E rápido. É um processo mais poderoso. E se Deus vê alguém com esse humor de rendição, ele sendo mais doce, mais misericordioso, mais compassivo, ele dá, igual fala, a gente dá um passo em direção a ele, ele dá 10 em direção a gente. A vontade dele de tirar a gente daqui é muito maior do que a nossa ir até ele, muito maior. Então, se a gente tem uma inclinação nesse caminho, ele vai vir com muito mais força para dar misericórdia. Então, que a gente tem que ver, ó, fazer a nossa parte. A dele é certo que ele vai fazer. A nossa a gente tem que ver se vai fazer da maneira correta. Quanto a gente vai ter essa mentalidade de rendição. Para isso é importante recitar todo dia, associar um devoto, conversar, fazer amizade, afetuoso com quem está no mesmo objetivo. Recitar, orando por misericórdia de cima, entender a realidade do mundo material, escutar. Fazendo isso, e tudo se desenvolve. É humilde, tolerante, sem falso ego, falso orgulho. Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Não. Deve fazer para Deus. Deus deve ver e Ele que vai dar o resultado. Ele está dentro da gente, sabe o que a gente está fazendo, está pensando, é Ele que vai dar o resultado. É fazer para Ele e nada para os outros. Se a gente faz assim, Ele fica satisfeito, o caminho muito mais fácil. Vamos lá, cantar alto aí, quem puder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Ramara, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama,
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Sai Prabhupada. Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Nitai Gaura Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Hari Bo, Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Nitai Hari Gaura Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Gaura Hari Hari Bo, Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Hari Bo. Bo, Hari Bo.
श्री गुरु गौरांग नाभिका गिरिधार जीव की जय श्री गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वाजस्तुत श्री श्रीमद श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय ओम जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तुत श्री श्रीमद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय 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 श्री रूप अनु गुरुवाहग की जय सर्वस्वामी प्रभु की जय 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 प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय 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 श्री नवद्वीप धाम की जय श्री जय अर्जुन की जय 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 श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय 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 श्री भगवान सिंहदेव की जय 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 भक्त प्रभात प्रहलाद महाराज की जय जय नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री वृंदावन धाम की जय 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 Todos vós, devotos reunidos, que jai. Shri जय Harinam Sankirtana ki jai. जय जय Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo हरि बोल Haribo. Valeu, Boa noite, show, obrigadão, boa Prabhu. noite. Alô,